Os costumes Costume são de iguais. Costumes assim, vamos colocar de barba, de saia, não 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 brinco, existe batom, short. usos e costumes em missão transcultural não existe. Não existe. E A muita não gente fica, ser fica locado, né? isso, a Presinho não na bolha. ser que seja um pastor brasileiro de uma comunidade brasileira que eles aceitem isso. Mas não existe usos e costumes em missão transcultural. Usos e costumes é coisa de brasileiro, Local, né? local, coisa de brasileiro. Bom saber disso. Irmão, o que o jovem aí cristão mais busca na Espanha, assim, o cristão que mais busca? Aqui o jovem brasileiro, o que atualmente tem buscado, a não ser esses modismos de filmes, Hum. Netflix, Amazon, não sei o que, séries e não sei o que, é o que tem na cabeça do jovem hoje em dia. O jovem daí, da Espanha, o que é que ele tá mais buscando assim? Ah, porque o jovem de antigamente ele buscava mais a presença de Deus, ler a palavra do Senhor, tá numa vigília, tá ali pregando o evangelho com gosto, com garra. Hoje, o celular, infelizmente, ele tá tomando um espaço muito gigante. Quase que 90%. Você se acorda já dizendo bom dia, celular, e nem bom dia mais Espírito Santo. Ou chegar falar a palavra do Senhor. Aí, o que é que o cristão da Espanha mais busca e o não cristão? O não cristão ele busca estudar e sair daqui. Olha só, estudar. Estudar e sair daqui. O O cristão daqui ele não estudar de nenhuma forma e só hum, bagunçar. estudar e sair da Espanha. O imigrante ele busca trabalhar. Por que eu te digo isso? Porque a Espanha é um lugar de muito pouco emprego. É aí que entram as contradições e as coisas que a gente ouve no Brasil. O índice de desemprego na Espanha hoje é, por exemplo, você é professor. Se você vier para cá, você não é professor. O Oxê, máximo que você vai ser é pedreiro, vai trabalhar em obra, ou trabalhar em alguma coisa de distribuição da Amazon, de motorista, alguma coisa assim. Por quê? Em primeiro lugar, tem que ter a homologação dos estudos. hum, E alguns estudos não vão servir para aqui. Segundo, tem que fazer barreira, viu? uma, meu Deus, como que chama? Não, Convalidação. 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 Se é que existe o teu curso aqui. Por exemplo, biomedicina não existe aqui. Oxente, Exatamente. meu E Deus. me parece que pedagogia também não. E Então, já letras? começa por aí. Língua inglesa e língua Letras, sim, portuguesa. sim. Letras, sim. Literatura. Tem um curso de letras aqui, que inclusive é espanhol e português. Aqui na universidade da faculdade, na universidade da nossa cidade. Então, o índice de desemprego na Espanha é imenso. Não existe emprego. Muitas A ma- porcentagens alta. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Não existe emprego. Para emprego de imigrante, se é que te aceitam sem documentação, porque ninguém vem documentado, é muito difícil. Se é que te aceitam sem documentação, ou é para trabalhar em bar, mercado negro mesmo, porque se a polícia te pegar, o bar não se responsabiliza por você. Entendi. Tá? Cuidar de senhores, de idosos, mas aí geralmente vão te pedir documentos, ou Hum, trabalhar em obra e também vão te pedir documentos. Então, o índice, barreiras, viu? esses de uma jovem, pastor, acho que eu vou para aí ganhar dinheiro, então não venha para cá que você vai sofrer. Ah, mas Vai quer dizer então sofrer. que na Espanha não se ganha dinheiro. Se ganhasse dinheiro, não tinha tanta gente indo embora. A ponto de ter gente na nossa igreja que estão aqui há 20 anos e ainda continuam Eita, pagando aluguel e sem documentação. meu Deus do céu. Exatamente. Exatamente. Então, Que é dificuldade. muito difícil. É muito difícil. Não é uma brincadeira. Não existe emprego. É muito Tem gente complicado. que pensa que eu vou enricar lá na Espanha. Não, Ai, não meu venha Deus. porque não vai enricar. Para você ter uma ideia, a igreja em Curitiba me mantém aqui porque a igreja aqui não tem capacidade de se manter sozinha. Sério? Sabe quanto entra por mês para nós aqui? 500 Hum, euros. que dá em torno de quanto no Brasil? Dá para vocês, vai dar uns R$ 2.500 aí.
Só que 500 euros para mim aqui são 500 euros da mesma forma que para você aí são 500 reais. Entendi. Mesma coisa, não muda nada. Não é, é uma ilusão, né? É uma Achar que é ilusão. mais. Não adianta pensar que é outra coisa. E outra, mais Muita uma gente coisa. na igreja? Quantas pessoas na igreja? Membros? A nossa igreja é relativamente grande. Nós temos 60 pessoas. E é? Para uma igreja na Europa, uma igreja na Espanha, é uma igreja grande. Temos 10 países na igreja. Brasileiro, Entendi. equatoriano, venezuelano, paraguaio, argentino, e aí vai. Então, e outra coisa, o imigrante, ele crente ou não, ele sai do país dele para quê? Para trabalhar. Sobreviver, né? Tem igreja Família, em tem Portugal, família. eu preguei nessa igreja, em Portugal, em Porto. Eu preguei da um amigo meu. O culto dele é segunda-feira e começa 9h30 da noite. Hum. Homem, segunda-feira, 9h30 da noite, Gisele, é o horário que todo mundo chega em casa. É o único horário que eu posso fazer culto. Até que horas vocês vão? Até 11h30. Hum. É o único horário que ele pode fazer culto. O meu Entendi. aqui, por exemplo, o nosso culto aqui é às 11 da manhã do domingo. Por quê? Porque é muito frio. São 9 meses, 10 meses de inverno. E 2 meses de verão. Então, das 11 ao meio-dia e meio, nós estamos na igreja. Por quê? Porque se é muito frio, ninguém vai sair debaixo de neve para vir na igreja domingo à tarde. E no verão, nós temos 40 dias de sol. De verão. Tem que aproveitar. Então, você acaba o culto e o povo já sai para aproveitar o sol, porque se vê pouco. Nós já passamos aqui 5 meses sem ver o sol. 5 meses. É, Aí o pessoal pensa exatamente. que, meu, parece que é um acampamento, né, de férias. Sim, o céu aqui fica cinza e eles chamam de dias grises, que são os dias cinzas. E você não vê o sol. Já peguei 40 dias de chuva sem parar. Sem parar. Então são essas coisas assim que o povo não sabe, né? Aí, passando para a igreja, a gente tem que se adaptar aos irmãos, porque os irmãos trabalham e trabalham muito. O Trabalham sonho muito. dos irmãos é sair daí para ir para outro país? Se pudessem, alguns sairiam. Se Então, pudessem, assim, alguns o sairiam. projeto de vida é limitante aí, então, no caso, né? É enquanto tem trabalho. Igreja Tem de concurso imigrantes público aí? tem, mas só para os espanhóis, se você tiver cidadania. Eu sou residente, por exemplo. Eu sou residente permanente. Eu não posso fazer um concurso público aqui, porque eu não sou Oxi, cidadão. entendi, Então, e muito pouco também concurso público que tem. Não é tanta coisa assim. entendi. Então, o índice de desemprego é muito baixo. Aí o jovem cristão, ele vai fazer o quê? E o meu incentivo aqui, gente, Entendi. estudem aqui, porque é só com estudo só. Só com Então, estudo. pra ser sincero, no frigir dos ovos, né? O Brasil tá num naipe muito maior do que eu imaginava. Irmão, por que o senhor acha que eu estou voltando? Porque eu estou no meu país. É, Independente de dificuldade, é o meu país, é a minha casa. é, Olha, verdade. eu tenho aqui, eu vou te mostrar aqui. Ali é a minha porta de saída, Hum, tá? Ali é a minha porta de saída. Do meu lado aqui eu tenho uma vizinha e de frente eu tenho outro vizinho. A gente não conhece o nome um do outro. meu pai, Eles não tá se vendo? relacionam, eles não se relacionam com a gente. Racismo, É, racismo. né? Mas, rapaz. Aham, Então, um país em si que exatamente. infelizmente tem um certo preconceito, um preconceito. Muito, 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 muito Entendi. avançado, Que avançado. dificuldade, viu? Olha as Então, dificuldades. aí você se relaciona mais com imigrantes, com brasileiros também, né? Aí não é todos que você pode confiar, porque brasileiro é carne de pescoço onde está também, e a gente sabe disso, É, verdade. né? Então, é muito complicado, não tem facilidades aqui. Tô Não tem entendendo. Não o mundo facilidades das aqui. facilidades, né? Mas das Não, dificuldades. não. Tem Então, muita depressão aí, muitos, que Deus o livre, assim, suicídio ou aquelas pessoas que são ansiosas, crise de ansiedade, porque num país o desse índice é grande. é elevadíssimo. O índice de depressão e suicídio e pós-pandemia piorou. Ixi, Piorou.
O índice de divórcio é Aumentou. incrível. Incrível. Então Meu tem pai. tudo isso. Tem tudo isso. Tô. Incrível. Então Meu tem pai. tudo isso. Tem tudo isso. E é uma sociedade, eu não vou te dizer que é ateia, mas é aversa à religiosidade. Os países europeus, né? A maioria, A principalmente a Espanha, maioria. por quê? A Espanha ela passou pela. Falando da história da igreja, meu Deus, a Inquisição espanhola foi Inquisição. incrível. Incrível. E Inquisição a gente fala de Igreja Católica. Então, um dos maiores inquisitores foi é, o bispo Torquemada. Ele matou muita gente. Aí entra a história da Guerra Espanhola, porque se você vai a Madrid, você vai ver o Palácio Real desse lado aqui e na frente dele a Igreja Católica. Igreja e Estado juntos, a gente sabe o que acontece, né? Desde É, Constantino foi assim. exato. Então, eles não conseguem separar hoje a Igreja do Estado, o próprio espanhol. Então, eles falam muito mal da Igreja Católica. E para eles, E nós bota somos nesse bolo os iguais. evangélicos, né? De uma forma geral. Exatamente. Exatamente. A gente vai E no uma bolo. coisa que ninguém no Brasil sabe, só quem mora aqui sabe, é existe Igreja Católica e as seitas. E quais são Quem as são as seitas seitas? que estão aí? Nós. Oxi. Ah, Exatamente. no sentido conceitual de seita, né? Que saiu da igreja. Isso. E não seita no Nós, sentido, na nossa os concepção, né? Semântica. não, nós, os islâmicos, os espíritas, os mormons, e assim Adventistas, sucessivamente. Todos somos seitas para eles aqui. presbiterianos, Aham. batistas. Então, a gente é classificado como seita nesses É. lados. Então, tem essas dificuldades aqui. E o jovem cristão vai fazer o quê? Igreja. E a igreja não é cheia de jovens. Eu tenho 5 jovens na igreja. Entendi. Então, um jovem meio desmotivado, eu já ia perguntar isso. Assim, os jovens aí, como é que é? Eles negligenciam o que, assim, na Espanha? É, a oração, evangelização tem, jejum tem, leitura bíblica, Tem. estudos bíblicos, Se curso teológico, convocar, tem. frequência Se na igreja. convocar. Se convocar, tem. Só que tem que saber se ele pode, porque ele pode estar em escala trabalhando. Entendi. Então, então o que impossibilita o jovem daí, ele negligencia não é porque ele quer. Não. Pelo menos no meu caso e os casos que eu conheço, não é por querer. A negligência, Não é. tipo assim, porque tem gente que é insensível, assim, fica cobrando. Venha para o culto de oração na quarta-feira, manhã, tarde e noite. Se você não puder vir os 2 ou 3 horários, cara, nem imagine que o outro tem trabalho, nem imagina que A, B ou C, ele tem um biquinho ali, nem considera é você que vai dar comida para ele, para Exatamente. ela. Não é verdade? Exatamente. Uma irmã me ligou um dia, pastor, eu estou há 2 semanas trabalhando sem parar. E amanhã tem culto. E é a minha única folga. E eu queria sair com meu esposo. O que eu faço, irmã? Ó, nem se lembre da igreja. Pega o seu marido e vai sair, vai jantar. Vá aproveitar com Primeiro a a sua família. casa, né? Primeiro Sim, a. vá. É. Exatamente. Falei, vai Depois a aproveitar com a igreja. família. Já que no Exatamente Brasil é o isso. contrário, você tem que morar na igreja, Isso, é né? por isso que a gente vê tantas. É por isso que a gente vê tantas famílias destruídas hoje. Hoje Exatamente o por que isso. tem de gente se destruindo, evangélicos de todas as portas se destruindo seu casamento. Meu casamento tá uma porcaria, meu casamento tá... Por que será? Porque essa pessoa só vive focada nas coisas religiosas, mas deixou as de casa. A Exatamente. Bíblia mostra que o próprio Deus primeiro ele fez ali, ó, o casal. E casal. Depois eles foram para adorar a Deus. Então a primeira coisa que eu tenho que tomar conta é o quê? O que é que Paulo falou para Timóteo? Aquele que não cuida da sua casa, ele pode cuidar da casa de Deus? Exatamente isso. Deixa Então só eu ver tenho se que me cuidar bate primeiro da isso. minha casa. Aham, exatamente isso. Então, deixa eu ver se voltou aqui, minha bateria estava acabando. Então tem muita coisa por detrás disso e tem que tomar muito cuidado, porque se o pastor não for equilibrado, e tem que ter muito equilíbrio. Se ele for insensível, hein?
Mas irmã, venha, porque não sei o quê, porque aqui o pastor brasileiro, o obreiro brasileiro, o que tá ali na frente, ele às vezes ele não é altruísta, né? Tá faltando altruísmo nas pessoas. Exatamente isso, é Não é? exatamente isso. A palavra mais adequada é altruísmo. Se ele não tiver Uhum, altruísmo, ele se torna insensível. Ele quer saber só o lado uhum. dele. Você tem que vir. Os que disseram morar na casa do Senhor. O salmista, né? Sumiu agora na minha cabeça. Então, morar na casa do Senhor, viver na casa do Senhor. Aí os meninos em casa, tudo sujo, podre, tudo para fazer as obrigações de casa. Porque Paulo falou sobre isso. Paulo falou assim: a solteira ela tem condições, mas a casada não. A casa dela, ela tá ali, ela tem sua lida diária, o seu labor diário. Ah, mas ela não Uhum, trabalha. Ela não trabalha, você tem certeza? Ela trabalha muito uhum. mais do que você imagina, tá dentro de casa. A lida é gigante. Eu tenho duas meninas e minha esposa aqui se vira nos 30. E é uma maior dificuldade do mundo. Ela trabalhava antes e depois que ela saiu do trabalho, que a gente combinou, disse: olha, você sai do trabalho, eu trabalho, faço a minha parte e você toma conta das meninas. Mas é uma lida gigante para uma mãe que tem um filho, dois filhos, uma casa para arrumar, dar atenção, cuidar, educar. Então, assim, é muito difícil e muita gente é insensível a isso. Aí começa a acontecer o quê? Os problemas, os conflitos, a falta de fala e o casamento começa a se romper ali. Aí vai dizer, Uhum. é porque Deus não quis. Não. É essas Ó, dificuldades que vão acontecendo. aí foi uma brasileira que falou pra minha esposa, tá? Ai, Angélica, e aqui eles chamam de pastora, né? Pastora, você não faz nada o dia todo, o que que você faz? Aí a minha esposa, como Virou, não agora deu faço? certo. Como assim não faço? Primeiro, eu sou casada, sou esposa. Segundo, sou pastora da igreja, porque eu auxilio o Gesiel em tudo. Terceiro, sou mãe, tenho duas filhas. E uma delas tem 6 meses. Faço faculdade, Atenção. faço faculdade, sou dona de casa, como assim não faz nada? Então, Nem imagino, né? nem imagino, nem imagino. Então são essas as dificuldades dos jovens aqui, né? A questão até mesmo de arrumar um casamento. Não existe Difícil, tantos né? jovens cristãos dentro da igreja aqui hoje. E estão mais para trabalhar mesmo, né? E são gente boa, tem gente na nossa igreja ali, gente, que se alguém quisesse casar mesmo, meu Deus do céu. Olha só. Gente educada, gente que Muitos respeita brasileiros pai. e brasileiras deveriam para aí para carregar algumas dessas e vir para aqui para o Brasil. Pois é, respeita pai e mãe. Tem uns meninos bons aqui, mas Tá vendo? é complicado por esse ponto, né? E o jovem que não é crente é estudar. Ele busca o que aí? Só É fazer. festa? Tem festa também Não, aí? tem festa fim de semana. Festa fim de semana tem. Tem, Então, eles eles buscam muito. aproveitam. Enche o caneco mesmo. Bebe. Só que você não vê eles durante a semana. Durante a semana eles estão fornados dentro dos quartos da faculdade estudando. Estudando. Então quer dizer que o foco deles em si é estudar É e estudar. final de semana desopilar. Aproveitar. Uhum. E o cristão em si, ele trabalha a semana todinha. E quando tem a sua folga, muitas vezes está cansado e ele vai abdicar, né? Isso. Não vou dizer, eu não vou usar nem a palavra negligenciar, mas abdicar. Eu Uhum. vou tirar um domingo sim, um domingo não, um domingo sim, um Isso. domingo não. Vou intercalar, né? Uhum. Então a minha pergunta que eu ia fazer justamente era essa. O cristão da Espanha é mais negligente? Então não existe essa palavra em si, negligência aí. Aqui no Brasil tem. Porque o Não, jovem tem condição de ir tem gente folgada. relaxado, né? Tem relaxado. Que pode Tem, fazer e não existe em todo faz. canto, né? Tem. Pergunta que eu vou fazer ao irmão: o batismo no Espírito Santo aí ele é frequente? Os dons de visão e revelação são alcançados pelos irmãos que pedem? O que menos se busca ou se tem aí? Quais os dons são mais priorizados e vistos na Espanha pentecostal? Eu falo da realidade da nossa igreja. Hum, Nossa igreja é pentecostal até o tutano. é, né? A gente tem uma base bíblica muito boa. O que é E Bíblia não, é Bíblia. Né? Mas o Espírito Santo aqui tem liberdade. Quando ele toma a igreja, eu deixo porque a igreja é dele. A gente é, tem que ter esse discernimento, né? E batismo Espírito Santo sempre tem. sempre tem, Dons né? sempre tem aqui. Dons assim, sempre Deus se manifesta em dons, libertação, Visão, sempre, revelação. sempre tem. Sempre tem. Domingo mesmo a gente tava fazendo louvor, a irmã saiu sapateando na igreja lá, colocou a mão na cabeça da minha esposa e entregou o mistério para ela.
Entendi. Então, não Então tem esse eles se, negócio. eles se entregam mesmo, né? Sim, sim, a igreja aqui, Deus fala. Mas Deus fala com força, irmão. Não é brincadeira, não. Deus fala com força. Coisa escondida não fica, não. Aqui Olha não. só que bênção. Não, aqui não. Já tive casos aqui complicados, até de casais que Hum, veio pra cá pra se esconder ali, irmão. Deus levantou a poeira e acabou. olha só. Levantou Então a assim, poeira, não não. existe aquele tipo de pessoa que acha que tem um dom e Tô, que entregou uma profecia. Aí é real mesmo. tô falando uma realidade da nossa igreja. Igrejas imigrantes, mais ou menos, são assim. Tá? Já a igreja pentecostal espanhola já é mais tranquila, existem manifestações, existem, mas não são tão espontâneos como os nós brasileiros, entendeu? Então, questão de Existem culto. neopentecostais aí?